Aí pessoal, tranquilo? A gente vai falar da associação de resistores agora em paralelo, tá? Então, da mesma maneira que a gente falou lá dos resistores em série, coisas importantes que você precisa saber, tá? Os resistores em paralelo, a tensão elétrica ela vai ser igual na fonte e a soma, no caso, como eles são em paralelos, a tensão em R1 vai ser exatamente igual à tensão em R2. Então, se aqui tiver uma tensão de 127 volts, tanto o primeiro como o segundo, R1 e R2, vão ter exatamente 127 volts, tá? Agora, o que acontece com a corrente? A corrente, quando ela começa a andar pelo circuito, quando ela chegar neste ponto, parte da corrente ela vai subir para R1 e parte da corrente vem para R2. Só que o que acontece aqui, tá? Como parte sobe ela é dividida, a corrente total do circuito é a soma da corrente que passa em R1 e a corrente que passa em R2, tá? Isso é importante a gente saber para a gente chegar nessas continhas aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma fórmula que tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Isolando a corrente, eu tenho que tensão elétrica dividida pela resistência, tá? Então a corrente é a tensão elétrica pela resistência. Se nós substituirmos a corrente I, né, a corrente I, nessa equação, o que a gente vai ter? Que o I total vai ser a tensão total pela resistência equivalente, que é igual a tensão em R1 dividido pela resistência em R1, corrente 1, mais a tensão elétrica em R2 dividido pela resistência em R2, tá? Como a tensão elétrica total é igual a de V1 igual a de V2, eu posso colocar V1 e V2 em evidência. Então o que eu tenho? Eu tenho tensão total dividida pela resistência equivalente, que vai ser igual a tensão de 1 e 2, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Posso eliminar as tensões, já que elas são iguais, eu vou ficar nessa equação aqui. Essa equação a gente aplica a um MMC, que vai ser exatamente R1, R2. Então o que eu tenho? 1 sobre resistência equivalente. R1 vezes R2 dividido por R1 vai me dar R2. R1 vezes R2 dividido por R2 vai me dar R1. Então eu tenho R2 mais R1 dividido por R1 vezes R2. Invertendo as duas equações, a gente chega aqui. É exatamente essa equação que o professor colocou lá no quadro para que a gente pudesse usar, tá? Então vocês vão utilizar essa equação aqui que saiu dessa conta, beleza? Então a dica que eu dou é a mesma que o professor. Faça as resistências, né? Calcule sempre de 2 em 2, mesmo que tenha várias resistências em paralelo, até você chegar na resistência equivalente utilizando essa fórmula, tá? A resistência equivalente é importante você calcular para a gente poder chegar a cálculo de corrente, cálculo de potência, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre o sistema de associação em série junto com o paralelo que dá o misto.